produto de 2, e aí, produto de 2 números reais para ser positivo, eles têm que ter o mesmo sinal. Aí, a partir daí, todo mundo sabe fazer. A ideia do problema é exatamente isso, vocês lembrarem da história do polinômio do terceiro grau. Certo? A ideia do problema é esse, é vocês lembrarem disso aí. Certo? Que vocês viram isso. Hein? Fala, João. Então, era essa ideia. Eu vou tentar fazer a questão em casa para ver se... eu não sei como é que você fez a conta aí, eu precisava olhar como é que você fez sua conta para chegar no produto aí. Tá? Professor, teve questão que eu não consegui fazer. Aí eu botei que eu não sabia. Tem problema? Não. Quem é que está falando? Deixa eu ver quem é que está. É Maria Eduarda. Fala, Eduardo. Ah, tá aqui, já vi. Tem nada não, Eduardo. A gente discute aqui depois. Pronto, tá bom, que teve umas 2, 3 questões que eu não soube. Eu coloquei lá, que eu não sabia, tá? Não tem problema. Olha, o ideal é vocês tentarem fazer, né? A gente só aprende se tentar. Mas depois você diga qual é o seu problema nessas questões. Você sabe que não fez? Hein, Eduardo? Foi a C da 1 e a E da 1. C da 1 e a E da 1. Ok. Essa C da 1 você vai fazer aqui. Quando a gente tiver esse problema de limites aqui, você vai lembrar. Veja que essa C é uma coisa que você sabe fazer. Isso é uma equação do segundo grau. Certo? Uma equação do segundo grau, você sabe achar raízes, você sabe transformar essa equação num produto de 2 polinômios do primeiro grau. É só achar as raízes aqui, né? 25 menos 16, 9, 3, é fácil de achar as raízes. A gente vai fazer polinômio agora, você vai ver que você pode fazer isso aí. Certo? Lembrar dessas coisas. São coisas que vocês sabem fazer isso aí. Equação de segundo grau. A fórmulazinha de Bhaskara aí. Vocês, não acho que esse não basta que vocês se lembrem. Ok? Então, no terceiro, no problema da letra E realmente é mais complicado, tem que lembrar das coisas, mas eu botei mais exatamente para informar vocês essas coisas. Tá? Porque a gente vai cair muito em polinômio terceiro grau aí. Principalmente aqui tratando de limites. Tá? Bom, vamos deixar da 4 e 5, o pessoal está chegando aí. A gente vai conversando mais. Vocês podem botar as coisas para a gente discutir. E vocês têm paciência que eles estão chegando, eu tenho que autorizar a entrada de quem está fora da universidade. Aí, se eu paro aqui, certas vezes eu estou parando. Não fica estranho eu estar olhando de lado, não é porque a câmera está aqui na minha frente, o computador está aqui, o notebook, e tem um monitor aqui do meu lado. Aí eu fico olhando para o monitor, quando vocês falando, aparece aqui. Né? Então, a ideia da letra C era exatamente essa. Vocês lembraram do segundo grau, eu pensei que todo mundo sabia fazer isso. E a do terceiro não, eu não esperava que soubesse. Não. Professor, a gente teve mais dificuldade com o gráfico do que com achar as raízes em si. O que é que tu diz, gráfico, Fabiano? Da segundo grau? Não, sim, a parábola a gente fez, estou falando para analisar onde vai ser o positivo, o sinal negativo. Mas aí é simples demais, cara. Tu sabe o coeficiente do segundo grau, do termo do segundo grau? Se for positivo, a concavidade é para cima. Isso. Tá? Então, você pega as duas raízes, bota lá do eixo do x, e traça uma parábola com concavidade para cima. Aí tu sabe, acima do eixo do x está positivo, abaixo do eixo do x está negativo. Pronto. Eu estava na dúvida, eu fiz desse jeito, mas estava na dúvida se estava certo. Não. Aí eu olho o coeficiente do x, se for positivo, concavidade para cima. Aí vai ficar mais fácil quando a gente estiver fazendo derivada, aí fica bem mais fácil a gente ver isso. Eu só estava na dúvida se tinha acertado, professor, porque eu fiz desse jeito. Aí, se o coeficiente de x2 for negativo, é para baixo. Se tiver duas raízes, né, reais distintas, é positiva fora das raízes, negativa entre as raízes. Sempre é isso aqui, né? Se for o coeficiente for negativo, então é negativo fora das raízes, positivo entre as raízes. Então, são coisas que vocês ouviram várias vezes. Aí eu fico achando que todo mundo sabe disso. Tá?
A do terceiro grau é mais complicadinho um pouco, né? Porque eu tenho que olhar o coeficiente do termo de maior grau, o coeficiente de x3, e tenho que olhar os termos do termo independente. Se o coeficiente do termo de maior grau for 1, se tiver raiz inteira, é um divisor do termo independente. Isso é geral. Se o termo, se o coeficiente de x3 não for 1, aí vocês vejam que eu vou mudar o português, tá? Então, se esse polinômio tiver uma raiz racional, veja que eu mudei o português, racional, P sobre Q. Certo? P sobre uma fração. P sobre Q. P vai dividir o termo constante e Q divide o coeficiente do termo de maior grau. Então, vocês pegam o divisor e vão formando esses números aí. Testa no polinômio. O que zerar é aí. Tá certo? Então, são essas coisas que vocês têm da teoria de polinômios lá. Na minha época, era terceiro ano do segundo grau. Não sei aqui de vocês. Tá bom? Bom, já deu aqui 4 e 5. Vamos começar. Alguém tem mais alguma pergunta, não? Então, essas coisas aí, Fabiano, vai guardando isso, porque a gente vai utilizar muito essas coisas. Vocês vão utilizar muito isso daqui para frente. Certo. Todas as coisas que a gente fez desde o início, as propriedades de números reais, as desigualdades, aquela história, tudo é útil para a gente. Tá? Como eu falei algumas vezes lá, não era para encher o caderno, não. É para a gente usar. Certo? Então, vou lembrar só do começo de limites. A gente definiu limites lá, aproximando, né, do número. E depois de a gente ter essa ideia de limites, a gente mostrou 4 teoremas que são fundamentais. Esses teoremas vocês não podem esquecer, como eu já disse várias vezes aí. Tá? O primeiro, que é a unicidade do limite, se existir é único. Tá? O segundo lá, é a conservação de sinal. O segundo é o teorema do confronto, conservação de sinal, e o teorema da função limitada lá. Isso vocês não podem esquecer. Limite quando existe é único. O limite conserva o sinal da função. É claro, né, pela história, pela ideia de limites, se você tem uma função positiva, obviamente o limite vai ser positivo. Né? Função positiva, limite positivo. Tá? Função negativa, limite negativo. Então, cuidado, essa é uma informação então, a gente erra uma conta e vê a função positiva com limite negativo. Está errado isso. O teorema do confronto, né, que é útil para resolver certos problemas, demonstrando certas coisas, e a da função limitada. Né? A imagem está no intervalinho, está dentro do intervalinho fechado e limitado. Certo? E aí você tem um teorema, se você tem uma função que tem limite zero e a outra é limitada, o produto vai dar limite zero. E a série de propriedades que a gente escreveu, que só valem se os limites existirem. Isso é fundamental. É comum a gente ver usar as propriedades sem olhar se os limites existem ou não. Tenham cuidado com isso. Não vou fazer nenhuma sacanagem e botar problema que vocês caiam nisso. Mas prestem atenção nisso. Nos livros tem problemas à vontade aí. E aí, com essas propriedades, a gente foi fazer uma série de problemas, de exercícios que está aí. Como limite é uma coisa nova, eu vou continuar a fazer exercícios sobre limite, exemplos sobre limites. E aí vocês vão perguntando as dificuldades que vocês vão ter, os exercícios. Tá. Acho que a gente fez até a letra C, foi? Foi isso? Na aula passada? Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês olharem aí. Se é verdade isso. Alguém pode, gravar isso? Não. A universidade tinha um convênio com o Google, a gente gravava e depois botava na plataforma. Hoje, ela não renovou o convênio, aí se eu quiser gravar, eu tenho que pagar. Aí está demais também, né? Não querendo muito, nesse caso aí. Baixa a energia, computador, tudo aqui é meu. Né? Internet, tudo aqui é meu. Tá bom? Então, vejam lá, a gente fez até o terceiro, a letra C, não foi isso? Vocês lembram disso?
Fizemos, todo mundo está vendo a apresentação agora aí, né? Sim. A gente fez até a letra C ou a letra D? Que eu lembro a letra C. Certo. Então, vamos começar da letra D, tá? Vou botar aqui para baixo a letra D. Está aqui. Deixa eu descer isso aqui para ninguém olhar. Então, está aqui. Limite da raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Ok, Rony? Beleza? Depois você manda para mim. E aí eu boto na plataforma. E todo mundo fica com isso. Mais um. Né? Então, olha para o limite. Limite do quociente, quociente dos limites, né? Desde que eles existam, vou falar devagar, desde que eles existam e o denominador não se anule. Quando x for para 1, para quanto vai o numerador? Hein? Quando x for para 1, raiz cúbica de x é para quanto? Qual é a raiz cúbica de 1, cara? 1. 1, né? 1 menos 1, 0. Zero. Então, o numerador vai para 0. Denominador, raiz quadrada de 1, quanto é? 1 menos 1, 0. Não vamos botar mais ou menos 1 aqui não, viu? Já falei isso para vocês. Tá? Raiz quadrada de um número positivo só dá positivo. Pelo amor de Deus, vocês não vão botar mais ou menos 1, não. Isso depende muito. Se eu estiver resolvendo a equação x2 menos 1 igual a 0 é uma coisa. Aqui eu estou substituindo, é outra coisa. Então, uma indeterminação do tipo sobre 0. 0 sobre 0. Então, o que é que a gente precisa fazer? Tentar acabar com essa indeterminação. Aí, na brincadeira, eu falei já, sem assassinar a matemática, tá? Porque a gente vê conta de tudo que é jeito. Então, cuidado com isso. Tem simplificações que a gente vê que são horríveis. Eu não posso simplificar aí raiz cúbica de x com raiz quadrada. Não posso fazer isso aí. Tá? Só se todos os termos tiver esse número aí. Então, 0 sobre 0. Qual é a ideia que a gente tem? O que é importante a gente olhar aí para problemas desse tipo? Raiz cúbica de x menos 1, raiz quadrada de x menos 1. Toda vez que você estiver envolvendo problemas com raízes, o mais importante é você olhar o índice da raiz. Certo? Vai te ajudar a tentar eliminar essa indeterminação que está aí. Então, raiz cúbica de x, 3 cúbica. E a de baixo, quadrada, 2. Bom, tem algum produto notável que vocês sabem que envolve essa potência 3? Porque quem está acabando com a gente aí é essa raiz cúbica, né? Quem está acabando com a gente no denominador dessa raiz quadrada. O ideal seria que a gente eliminasse esses fatores. Tá? Então, o importante é a gente olhar o índice da raiz. 3 no numerador, 2 no denominador. Feito isso, aí eu uso os produtos notáveis, com potência 3, que vocês conhecem, a gente já fez aqui, e com potência 2. Pronto. Isso resolve o nosso problema. Vamos ver agora aqui como fazer isso. Então, novamente, lembrando, problemas desse tipo aqui, envolvendo raiz, o importante é olhar o índice da raiz. Vamos ver por quê. Está aqui. Observe o índice da raiz, como eu falei. 3. Aí eu vou usar o produto notável. Como aqui tem raiz cúbica de x menos 1, aí eu vou usar o produto notável A3 menos B3. Está aqui, ó. A menos B, A2 mais AB mais B2. Gravem isso, porque a gente vai usar muito. Tá? E eu vou chamar o A de raiz cúbica de x e o B do 1. Por quê? Porque eu quero tirar aquela raiz cúbica de x menos 1 ali. Vocês vão ver o que é que vai acontecer aqui. Ó. Então, vamos aqui para esse produto notável com
A igual a raiz cúbica de x, B igual a 1. Ó. Raiz cúbica de x ao cubo, né? A3, menos B3, B é 1, ó. B ao cubo. A menos B, ó. Raiz cúbica de x, A, menos B, menos 1. Olha o termo aqui que está lá no numerador, olha ele aqui, ó. Vezes A2, raiz cúbica de x ao quadrado, mais o produto de A por B, raiz cúbica de x vezes 1, da própria raiz cúbica de x, mais B quadrado. Então, lembrando, é importante o índice da raiz. É 3, então eu vou usar esse produto notável, A3 menos B3. No numerador, tem raiz cúbica de x menos 1. Então, pegando aqui esse termo, vou tirar o valor de raiz cúbica de x. Ele está aqui, ó. Então, vai ser esse termo aqui, dividido por esse parênteses aqui. Observe que esse segundo parênteses aqui, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x, isso é fundamental não se anular. E isso acontece sempre, tá? Portanto, se não der, se estiver dando zero, é porque vocês estão errando algum sinal. Tá? Então, aqui é 1 mais 1 mais 1, dá 3. Então, eu dividi, ó, raiz cúbica de x menos 1 é igual a esse termo aqui, ó, raiz cúbica de x ao cubo menos 1 ao cubo dividido por isso. Por que aqui ficou x menos 1? Quanto é raiz cúbica de x ao cubo? X. Tá x, ó. Tá aqui embaixo, eu botei aqui embaixo, que é para vocês lembrarem aí. Olha aqui embaixo, ó. Raiz cúbica de x ao cubo raiz cúbica de x é x elevado a 1/3 elevado a 3. A elevado a m vezes n faz o produto dos expoentes. 1/3 vezes 3 dá 1. Então dá só o x. Não é essa história de cortar a raiz, não, né? A propriedade é por causa disso. É potenciação. Aí o mais simples é corta a raiz. Tá? Vocês podem até cortar a raiz, mas não bota não na prova. Tá? Mas você sabe o que é que você está fazendo. Certo? Então, guarda esse aqui. A raiz do denominador, índice 2. Vou usar o mesmo raciocínio. O mesmo. Só os números que estão diferentes. A ideia é a mesma. Como o índice é 2, eu vou usar a fatoração A2, o produto notável, A2 menos B2, que é A menos B, A mais B. Vou chamar o A de raiz de x, o B do 1. Então, está aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, A2 menos B2, A menos B, A mais B. Lá no limite aparece o A menos B aqui, ó. Vou tirar o valorzinho dele aqui, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado dá x, 1 ao quadrado dá 1, dividido por raiz de x mais 1. Observe que raiz de x mais 1 não se anula. Tá? Posso dividir tranquilo. E aí eu boto lá no limite. Ó. Tá? Aqui, ó. Substituir. Vou só lembrar. Aqui, ó. Raiz cúbica de x menos 1 sobre esse número aqui. Está aqui, ó. Olha ele aqui. O numerador aqui. E aqui, raiz quadrada de x menos 1, tá? X menos 1 sobre raiz de x mais 1. Substituir. Será que isso vai acabar com a indeterminação? Vamos ver se acaba ou não. Tá? Vejam só, essas duas frações, eu posso... Deixa eu fazer uma conta mais simples aqui para vocês. Ver melhor aqui. Deixa eu fazer assim. Tem alguém com um microfone aberto aí que está... Aqui de vez em quando faz isso. E com essa safadeza.
Hoje de manhã não fez nada disso. Eu vou só ajeitar aqui para ver o que eu fiz aqui, para vocês enxergarem, tá? Peraí que eu estou escrevendo aqui no... Professor, Oi. professor, é Diga. Reinaldo. Fala, Reinaldo. É que aconteceu uns imprevistos. Diga. Tá escutando? Oh, É que aconteceu uns imprevistos aqui em casa. sim. Aí eu ia perguntar ao senhor se eu podia entregar a atividade amanhã. E eu vou ter que sair da aula também agora, porque eu vou ter que voltar de novo para Natal. Que aconteceu umas coisas com meu avô, ele tá no hospital, aí eu tenho que ir. Tudo bem, sem problema não. Pode ir. Falar. E E a melhora, atividade eu posso entregar amanhã? pode. Melhora para o seu avô aí. Pronto. Tá bom, obrigado. Aí, ó. Porque a conta que a gente fez aqui, ó. Eu tenho divisão de fração. Ah, como é que divide fração? Repita a primeira e inverta a segunda. Divisão de fração. Certo? Ok? Todo mundo está vendo isso aí, né? Vou tirar o resto que não interessa. Tirei demais. Deixa eu voltar aqui. Pronto, está aí. Ó. Substituí, divisão de fração, simplifiquei, ó, x menos 1 por x menos 1. Posso fazer isso? Posso. Eu estou no limite. Limite, eu estou tão perto do 1 quanto eu queira, mas não chego no 1. Vocês viram a definição de limite. Portanto, esse número x menos 1 é diferente de zero. Aí a gente pode simplificar. Aqui a gente está fazendo limite, tá? Vocês não vão fazer isso em qualquer canto, não. Aqui a gente está em limites. Simplifiquei, ó. Aí sobrou isso. Agora vai. Limite do quociente é o quociente dos limites, se eles existirem e o denominador não se anular. Fiz o produto aqui, está aqui. Quando o x for para 1, para quanto vai o numerador? Raiz de 1, 1 mais 1, 2. Embaixo, raiz cúbica de 1, 1 ao quadrado. Continua dando 1, mais raiz cúbica de x, raiz cúbica de 1, 1 mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3, diferente de zero. Portanto, é o quociente dos limites. Então, para esse tipo de limite, olha lá, ó, raiz, tem uma raiz no numerador, raiz no denominador. Pode ter só no numerador, pode ter só no denominador. A ideia para se resolver esse tipo de limite é olhar o índice da raiz e usar o produto notável adequado a este índice. Vocês vão fazer qualquer problema desse jeito. A ideia é a mesma. A conta vai mudar, obviamente. Com isso, você consegue acabar em determinação e resolver o limite. Tá claro isso? Alguma pergunta aqui? Hein? Você pode Certo? repetir, Ok. que eu estou boiando. Fala, João. Você pode repetir, por favor? Eu estou boiando, professor. O que é que tu chama de boiar aí? Você não entendeu. Eu estou areado. Me desculpe, é porque minha idade é bem... Vocês usam um termo aí que não estou acostumado. Ele não entendeu a questão, professor. Acho que ele está perdido aqui na questão do produto notável. Vai, João. É isso, João? É isso. Tá bom. Então, produto notável que a gente chama é isso aqui, ó. Está aí destacado. Você está vendo aí que está destacado. Isso é o que a gente chama de produto notável. Certo? Se você for fazer conta, dividir um polinômio, se for tratar isso como se fosse polinômio, vai dar essa conta que está aí.
Tá? Não tem novidade nenhuma para vocês. Isso aqui, vocês, produto notável, acho que vocês viram na quinta série, sexta série, por aí, né? Por aí que é isso. Então, guarda o produto notável. Isso você não pode esquecer. Tá? Se tiver A3 mais B3, você vê no exercício. Num dos exercícios que nós fizemos na aula passada, tinha lá o A3 mais B3. Então, se tiver A3 mais B3, é A mais B aqui. E no lugar desse primeiro mais aqui é menos. Tá? Isso você não pode esquecer. Certo? E o do quadrado também. Esse produto notável do quadrado. A2 menos B2, A menos B, A mais B. Isso você mexeram muito com isso. Então, por que a gente usa esse negócio? Para tentar acabar com a indeterminação que a gente tinha no limite. Certo? Então, índice da raiz, 3 no numerador. Vamos usar aqui esse produto notável, ó, A3 menos B3, e está aqui na frente, ó. A igual a raiz cúbica e B igual a 1. Então, aqui no numerador ficou A menos B. Ó. Eu preciso saber quem é esse A menos B a partir disso aqui. Ó. Você olhar para cá, tirar o valorzinho aqui de A menos B, o que é que vai dar? Ó? A3 menos B3 dividido por esse número aqui. Ó. A2 mais AB mais B2. É isso que a gente fez aqui. Com A igual a raiz cúbica de X e B igual a 1. Foi isso que eu fiz aí. Certo? Bota lá. Tá aqui, ó. A3 menos B3. O A a gente chamou de raiz cúbica de X. Tá aqui, ó. Raiz cúbica de X ao cubo. A3. Menos B3. B é 1. 1 ao cubo. Segundo o produto notável, isso é igual a menos B. Ó. A é raiz cúbica. Tá aqui, ó. Olha para cá. Raiz cúbica, A, ó. O A menos o B, ó. A menos B, tá aqui. Aí aqui na frente tem A ao quadrado, raiz cúbica de X ao quadrado. Tá aqui, ó. Raiz cúbica de X ao quadrado. O produto dos dois, ó. Raiz cúbica de X vezes 1. E dá raiz cúbica de X. Mais B quadrado. 1 quadrado, 1. Então, eu só fiz usar essa fatoração aqui, esse produto notável aí, com A igual a raiz cúbica e B igual a 1. Raiz cúbica de X e B igual a 1. O que tem lá no polinômio, no limite, é raiz cúbica de X menos 1. Então, vai lá nessa expressão daqui e tira o valor de raiz cúbica de X menos 1. Está aqui, ó. Raiz cúbica de esse número aqui, vou chamar isso é um número real, não interessa saber qual é. E aqui tem um produto de 2 números reais. Ó. Qual é o valor desse aqui? É esse dividido por esse. Isso é o normal. 2x igual a 3. Qual é o valor de x? 3 vezes. Essa é a conta que você fez. Tá? Foi essa conta que a gente fez aí. Tá bom? Foi isso que eu fiz. Só que os meus números reais estão escritos desse jeito aí. Mas isso é o normal. Então, raiz cúbica de x ao cubo. Veja aqui embaixo, ó, quanto é que dá. Raiz cúbica de x ao cubo dá 1. No expoente, portanto, x elevado a 1. Tá? Então, raiz cúbica de x ao cubo dá x. Por que dá x? Está aqui, ó. Potenciação. Tá? A elevado a m elevado a n é A elevado a m vezes n. É essa propriedade que eu estou usando aqui. X elevado a 1/3 elevado ao cubo é x elevado a 1/3 vezes 3. 1/3 vezes 3 dá 1. Então, só dá x. É o que vocês faziam muito no segundo grau, mas era usando corta a raiz. Aí eu não quero que use mais essa história de cortar a raiz. Por quê? Vocês viram números reais, sabem onde é que vem as coisas tudinho agora, então faz as propriedades normais. Você está inventando nada para estar cortando não sei o que, nada disso. Tá? Com a mania que vocês têm de botar a raiz quadrada de 4 mais ou menos 2. Acaba com essa mania, não é não. Raiz de 4 só dá 2. Tá? Tá certo? Então, raiz cúbica de x menos 1, tá aí, ó. X menos 1 dividido por esse número, tá aí. É o que está no numerador. Ó.
Vou fazer a mesma ideia, a mesma coisa, a ideia é a mesma. Só que agora com denominador que o índice da raiz é 2. Aí o que é que muda para mim? Como o índice é 2, eu vou usar o produto notável do quadrado lá, do A2 menos B2. Então está aqui, ó. A2 menos B2, você sabe que é A menos B, A mais B. Agora, chame A de raiz de X e B igual a 1. Por quê? Para aparecer exatamente o denominador, que é que eu quero tirar dali, que está me atrapalhando. Está dando 0 sobre 0 porque ele está ali. Então, eu estou usando essas continhas, essas formulinhas aí de produto notável, para tentar acabar com a indeterminação que está ali. Vou lá e fiz essa mesma ideia, olha. Esse produto notável aqui, com A igual a raiz de X, B igual a 1. Aqui tem, ó, A quadrado, o A é a raiz de X, a raiz de X é o quadrado. Menos B quadrado, menos 1 quadrado. A menos B, ó, raiz de X menos 1, o A, tá certo? A mais B, raiz de X mais 1. Faz a mesma conta de antes, ó. Eu quero o valor de raiz de X menos 1. Vai ser quem? Esse número aqui, dividido por esse. Tá aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, dá 1 pela mesma razão de cima aí, do raiz cúbica, tá? 1 ao quadrado, 1, dividido por isso. Observe que os denominadores não se anulam. Tratando com limites aqui não tem problema. Certo? Então, a gente está usando esses produtos notáveis para tentar acabar com a indeterminação que a gente viu ali. 0 sobre 0. Vou substituir lá no limite. Substituir, olha. Raiz cúbica de x menos 1, tá aqui, olha ele aqui, ó. Raiz cúbica de x menos 1, tá? X menos 1 sobre esse número que está aí. Tá ele aqui, ó. X menos 1, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 1. Não ache feio os números, não. Escreve do mesmo jeito. Aí, do mesmo jeito, faz as contas com isso aí. Não tem problema nenhum, não. Tá? Raiz quadrada de x menos 1. Ó. A gente viu que era x menos 1 sobre raiz de x mais 1. Tá aqui, ó. Fiquei com um quociente entre duas frações. Todo mundo sabe somar fração, subtrair, multiplicar e dividir fração. Se vocês olharem quando a gente falou do número reais, eu botei essas formulinhas lá no começo. Lá. Tá? Então, vou lá. Repita a primeira e inverta a segunda. Está invertida aqui. Ó. Era x menos 1 sobre raiz de x mais 1, está invertida. Né? E que beleza se vocês olharem a conta, né? Tem x menos 1 no numerador, tem x menos 1 no denominador. E esse x menos 1 é que estava atrapalhando a gente. É onde estava dando 0. Então, se a gente tirar ele daí, melhora a vida da gente. Então, observe as contas do limite, observe o que é que está acontecendo, porque isso é comum acontecer nos exercícios de limite. Se essa coisa não ocorrer, a gente tirar aqui, ou as contas estão erradas, ou o limite está proposto errado. Mas a ideia daqui é a gente fazer o limite, apresentar essas fatorações, para vocês ir gravando essa ideia. Então, simplifiquei, ó, x menos 1 com x menos 1. Posso fazer isso? Posso. Tá? Não estou dividindo por 0 de jeito nenhum, mesmo o limite x tendendo a 1. Como a gente sempre fala, x tende a 1. X não é 1. É perto de 1 tanto quanto eu queira. Mas não chego lá. Portanto, x menos 1 não dá 0 de jeito nenhum. Pode ficar pequenininho tanto quanto a gente queira, mas 0 ele não dá. Por ser um número diferente de 0, podemos simplificar. Vou dizer de novo o que eu já disse. É só no limite que a gente faz essas contas. Tá? Vocês não vão inventar de fazer essas coisas por aí, não. A menos que você saiba que o número é não nulo. Simplifiquei, ó. X menos 1 por x menos 1. Aí, ó, sobrou 1 sobre raiz de x mais 1 sobre 1. Produto das frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Fiz a conta aqui. Aí agora eu vou usar as propriedades do limite, que eu escrevi lá na frente. Tem um limite para o quociente aí. Será o quociente dos limites se o limite do numerador existir, se o limite do denominador existir e o do denominador não se anular. Certo? Vê aí, para quanto vai o numerador? Quando o x for para 1
Raiz de x mais 1 vai para 2, né? Raiz de 1, a gente sabe que é só substituir. Raiz de 1 mais 1, 2. Raiz cúbica de 1, 1, tá? Ao quadrado, também dá 1. Mais 1, 3. Portanto, eles existem, um dá 2, o outro dá 3, e o denominador não se anula. Portanto, o limite do quociente é o quociente dos limites. 2/3. Tá certo, João? Certo, professor? Beleza? Vai perguntando, à medida que for fazendo aí, vai perguntando para a gente tirando as dúvidas. Então, Muito obrigado. não tem novidade nenhuma aqui, a não ser essas fatorações. Né? A do quadrado, os produtos notáveis, e a do cubo. Por que eu entrei com isso? Porque um índice da raiz é 3 e o outro é 2. Isso aqui é importante a gente olhar. Certo? Toda vez que você tiver raiz aí num limite desse, vai olhar o índice. Se for 4, vai lá para 4 menos B4 e faz a conta. Se for 5, a 5 menos B5, faz lá o produto notável e joga lá. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos para outro. Deixa eu baixar aqui para vocês não olharem. Pronto, está aqui. Limite, quando x tende a 1, 1 sobre 1 menos x, 3 sobre 1 menos x3. Se a gente fica olhando para... Está voltando para 1, é só porque a conta fica menorzinha, fica mais fácil. A conta todo mundo sabe fazer. O interessante é o limite aqui. Bom, qual é a ideia que vocês me dão aí? Ok, Murilo. Qual é a ideia que vocês me dão aí? Alguém tem alguma ideia? Fabiano, João? Murilo? O Eric? Esse de baixo, 1 menos x ao cubo, ele não é um produto notável, não, professor? Também é, mas por que você quer pensar nisso agora, Fabiano? Você tem determinação aí? Não. Você não sabe se tem. Eu só posso usar aqueles produtos notáveis se eu for tiver indeterminação e tentar acabar com elas. Certo. Tá? Certamente você tem indeterminação aí. Que tipo de indeterminação a gente tem aí agora? Vamos ver esse primeiro termo aí. 1 sobre 1 menos x. Quando x se aproxima de 1, para quanto vai o numerador? É constante? Vai para 1. E o denominador vai para quanto? Para 0, né? Vai para 0. Ok. Aí, Bruno, o que está acontecendo? É do outro na consideração para ser a 0. Então, o termo todo, o que é que você pode dizer sobre Que ele? o termo todo tende a 0. Constante igual a 1. Não pode ir para 0 isso, não. Certo? Esquecer isso, vamos pensar da seguinte maneira. O que é que acontece com uma fração quando você diminui o denominador dela? O resultado aumenta, o resultado se torna maior, né? O resultado aumenta. Muito bem. Aproxima de 1, Bruno. Quando o x se aproxima de 1, o resultado dá 0. Vai para 0, né? Não chega a ser 0, não. Vai Vai para para 0. 0. Vai para 0, chega Então, bem perto você de tem uma 0. fração onde o denominador está ficando pequenininho. O que é que acontece com ela, então? Você acabou de dizer. Sim, entendi. Está ficando grande, não está? Quanto mais Entendi. perto do 1 eu tiver, um sobre 1 menos x é muito
entende não, né? Ok. Então, como o Bruno está falando aí, olha, 1 sobre 1 menos x, quando o x vai se aproximando de 1, o denominador está indo para zero. Portanto, esse termo está ficando muito grande. Como é que a gente representa isso? A gente diz assim que ele está indo para infinito. Professor, Diga. no caso, esse termo aí, ele está tendendo a menos infinito. Seria isso? Não sei. Vamos estudar o sinal da função. Só vai para menos infinito se a função for negativa. Vamos ver se é verdade isso? Vamos olhar lá. Quando x se aproxima de 1 pela direita, por valores de x maiores que 1, o denominador agora é negativo, perfeito? É valor de x maiores que 1. 1 menos x, como x é maior que 1, vai dar negativo. Denominador ficando pequeno e está indo para menos infinito. Porque a função é negativa. O numerador está parado lá. Se tender a 1 pela esquerda, do 1, 0,9, 0,99. Então, 1 menos esse tipo de... não vai dar positivo agora. E aí, neste caso, a função vai ficar positiva. Iria para mais infinito. Bom, eu poderia multiplicar tudo por 1 menos x. Tem que ser em cima e embaixo, viu, João? Não pode ser só em cima, não. Então, você altera o que tem aí. Essa brincadeira que eu estava dizendo, sem assassinar a matemática. Você não pode simplesmente multiplicar ali, não. Porque aí já é outro limite. Tá certo? Então, você pode multiplicar com 1 sobre 1 menos x, tanto em cima quanto embaixo. E aí não vai alterar em nada. Bom, então, se eu estou à direita do 1, aqui é negativo, e esse outro termo também é negativo, né? O menos x ao cubo vai ficar pela mesma razão. Mais rápido ainda vai para zero. Então, fica menos infinito mais menos infinito, ou seja, infinito menos infinito. Não vamos fazer conta com isso, não, tá? Infinito é símbolo. Tá? Então, infinito menos infinito, isso é uma indeterminação. Tem duas funções distintas aqui. Elas vão ficando grandes. 1 sobre 1 menos x vai para mais infinito. 3 sobre 1 menos x ao cubo também vai. Só que o x vai mais rápido, né? Por causa do x3, ele vai mais rápido para zero. Né? Portanto, o valor maior, né? O infinito de uma é diferente do infinito da outra. Ou seja, ninguém pode dizer que isso vai dar zero, não, tá? Primeiro, olha, vou repetir o que eu já disse. Não se opera com infinito. Infinito menos infinito, ninguém sabe fazer isso. Esse representando um número grande de uma função, representando um número grande de outra função. Está só representando. Esses grandes dessas funções são distintos. Por exemplo, imagine x2. Quando o x, você sabe que é uma parábola, tal, quando o x for para infinito, isso vai também para infinito. Agora pega x3. Quando o x for para infinito, x3 também vai. Só que vai muito mais rápido do que o x2. A potência 3 é muito mais rápida. Né? Todas as duas vão para infinito, mas o infinito de uma é diferente do infinito da outra. Né? Uma vai mais depressa e a outra vai mais devagar. Então, são diferentes. Elas são grandes. Porém, esses grandes aí delas são distintos. Infinito é apenas um símbolo indicando que essas coisas são grandonas. Ou positivo ou negativo. Se você tiver à esquerda, vai dar mais infinito, menos infinito também. Vai dar a mesma coisa, a indeterminação. Então, neste caso, nós temos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. A gente não sabe fazer essa conta. O que fazer para acabar com essa indeterminação? Tá? O que fazer? Se tem um menos x ao cubo, eu posso botar a porta do 3. Vai adiantar alguma coisa se trocar esse negócio aí? Não, vai ficar do mesmo jeito, né? Sobre zero do mesmo jeitinho.
Então, vamos tentar arrumar uma forma da gente acabar com essa indeterminação aí. Então, veja a indeterminação que a gente tem. Infinito menos infinito. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, dá a mesma coisa. Do lado direito é uma coisa, é infinito. Do lado direito é menos infinito mais infinito. Se for do lado esquerdo, é infinito menos infinito. Tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve isso. Preste atenção nos exemplos, está aí. A gente tem uma indeterminação desse tipo aí. Infinito menos infinito. E aí está justificado. O que fazer para a gente acabar com essa indeterminação? Tá? Uma coisa simples. Faz o mínimo aí só. Basta fazer o mínimo mútuo comum aí. Olha lá, o mínimo mútuo comum. Ó. Todo mundo sabe fazer o mínimo mútuo comum aí, né? Aqui, o mínimo mútuo comum entre 1 menos x e 1 menos x ao cubo. O mínimo mútuo comum dá 1 menos x ao cubo. Todo mundo lembra disso? Vocês sabem por que é mínimo, né? Mínimo múltiplo comum. É o menor, por isso que é mínimo, dos maiores números que são divisíveis por esses dois aí. Certo? Entre 4, 3 e 2. Vocês podem pegar o produto lá. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Mas não é o mínimo múltiplo comum, não. Tem 12, que é menor do que o 24, e é divisível por 4, por 3 e por 2. Menos que 12 não tem. Por isso que é mínimo. É o menor dos maiores, aqui no caso, polinômios, que são divisíveis por 1 menos x e 1 menos x ao cubo. Certo? É a mesma coisa de número real, de mínimo múltiplo comum de número. Do mesmo jeito, não mudou nada, não. Número inteiro lá que vocês estão vendo, do mesmo jeito. Só que agora aqui é polinômio. Agora, vamos ver por que deu só 1 menos x ao cubo. Se vocês lembrarem aqui da fatoração 1 menos x ao cubo, essa do 3 aqui, ó, que a gente botou aqui, certo? 1 menos x ao cubo, A3 menos B3, o que é que dá? A menos B, ó, 1 menos x. Chama A de 1 e B de x. Ó. 1 menos x3. Ficaria 1 menos x, 1 mais x mais x2. Está aqui 1 menos x. Ó. Então, o fator 1 menos x que está aqui no primeiro termo está dentro desse polinômio aqui, 1 menos x3. É como você tinha que eu falei, 4, 3 e 2. O 2 está dentro do 4. Então, não precisa fazer a história com ele. É 4 vezes 3, tá? Porque o 2 já está dentro do 4 lá. Né? Quando a gente for fazer lá as continhas. É a mesma coisa. Esse fator 1 menos x está dentro do polinômio 1 menos x3. Por isso que o mínimo é só 1 menos x3. Por isso que a gente fez. Ah, mas eu não estou... Então, bota o produto dos dois e faz a conta. Não tem problema nenhum, não. Não é o mínimo, não, mas resolve. Tá? Então, fiz a conta. Está aí o mínimo. Ó. Lembrar aqui, ó, 1 menos x3. Está aqui, ó. Cadê ele? Bota aqui. Deixa eu botar isso aqui. Cadê? Onde é que está? Vou botar aqui. Deixa eu botar para vocês lembrarem ele aqui. Ó. Aqui, ó. A3 menos B3, ó. 1 menos x ao cubo. Olha como é a fatoração. Aquela produto notável lá do cubo. Ó. A menos B, 1 menos x, quadrado do primeiro, produto dos dois e o quadrado do segundo. Vocês estão vendo aqui? Aqui tem 1 menos x, ó. Ele aqui, ó. Por isso que a gente não botou ele mais aqui. Tá? Então, o mínimo é 1 menos x3. Quando eu dividir
1 menos x3 por 1 menos x, ó, fazendo a conta normal, que vocês estão acostumados a fazer de fração, sem problema nenhum. Só que aqui é um polinômio. 1 menos x dividido por 1 menos x ao cubo dividido por 1 menos x, ó. Quando você simplificar aqui, sobra 6 parênteses aqui, ó. 1 mais x menos, mais x2, é o que está aqui, ó. 1 mais x mais x2. Certo? Aí vem 1 menos x3 dividido por 1 menos x3, dá 1 vezes 3 menos 3. O mínimo é a mesma coisa com o polinômio, a mesma coisa com o número real lá, os inteiros que a gente está acostumado a fazer. Do mesmo jeito, só que aqui é polinômio. Mas a conta é a mesma. Do mesmo jeito. Tá? Faz a conta agora aqui, ó. 1 menos 3, menos 2. x2 mais x. Eu botei bonitinho aqui, a ordem não altera, né? Porque a comutatividade, né? Só que a gente fez lá. 1 menos x ao cubo. Agora veja, quando x vai para 1, o denominador vai para 0 e o numerador também vai para 0. Porque nós tínhamos uma indeterminação do tipo 0, infinito menos infinito, e a gente saiu dessa indeterminação fazendo simplesmente um mini múltiplo comum, saímos para a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Essa ideia a gente já sabe. A gente já fez um problema exatamente igual ainda há pouco aí. Só que as contas aqui são outras. Né? Só que as contas aqui são outras. E aí eu vou... Aqui, ó. Como 1 anula o numerador, 1 é raiz desse polinômio aqui do numerador. Como 1 anula o polinômio do segundo do denominador, 1 é raiz desse polinômio. Tá? Aí você tem a equação de segundo grau. Todo mundo sabe dessas coisas aí, né? Ou vai achar... Já tem uma raiz, acha outra. Ou pode usar Bhaskara. Ou pode lembrar da... Eu esqueci do nome do cara. O produto das raízes dá o termo constante. E a soma dá o termo do meio ali, do x, com um sinal trocado. Uma raiz é 1. Qual é o número que multiplicado por 1 dá menos 2? Exatamente, Rony. Produto notável. Exatamente. Aqui é a equação de segundo grau. Vocês já sabem disso aí. Então, uma raiz é 1, a outra é menos 2, né? Menos 1 mais 2 dá mais 1. Né? O produto aqui, ó, dá menos 2. E a soma vai dar 1 aqui, ó. Tá? Aqui é menos 2 a raiz. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Está trocado o sinal lá. Mais 1, ó. Mais x. E embaixo, a gente já sabe. A3 menos B3. Está aqui embaixo. Como eu estou no limite, x menos 1 não se anula. 1 menos x também, né? Não tem problema nenhum, não. Não zera de jeito nenhum. Aí eu simplifico, ó, x menos 1 por 1 menos x. Vocês estão vendo só que tem um sinal que está trocado aqui, né? Se eu botar um menos em evidência no numerador, menos 1 menos x. Simplifica, por isso que tem esse menos aqui, ó. Tá? Então, simplificou, sobrou só isso, limite do quociente dos limites, se eles existirem. Eles existem, está aí, menos 3 sobre 3, está dando menos 1. Certo? Então, esse tipo de problema, quando acontece menos infinito, mais infinito, essa diferença aí, acho fazer um minuto comum. Não tem problema nenhum, não. Certo? Para resolver esse tipo de limite. Alguma pergunta? De onde vem o menos? Rony. Olha aqui, Rony, nesse tema aqui, ó, onde está o cursor aqui, ó. Aqui tem x menos 1, ó, e aqui tem 1 menos x. Um não é menos o outro? Vai chegar esse menos aí, vou dizer a você. Um não é menos o outro aqui? Então, quando você simplificar, vai dar menos 1, né? Tá certo?
É por isso que tem esse menos aqui em cima. Menos x mais 2. Porque aqui tem x menos 1 e aqui tem 1 menos x. Ok? Ok. Tá? Então, são detalhes que vocês... Tá aí os problemas, os exercícios que eu estou botando aqui, é justamente para mostrar esses detalhes que você tem, para vocês prestarem atenção nisso, vai acontecer coisa desse tipo. Não é fazer a conta de qualquer jeito. Tá? Vão prestando atenção aí. Esse aqui, limite, x2 menos 5x mais 6 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Fala. Quando o x tende a 3, quanto vai o numerador? Ó, são contas que todo mundo faz, tá? Sem pegar um lápis no papel. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, que dá 15, mais 6. 9 mais 6, 15. Menos 15, 0. Todo mundo sabe fazer isso. Denominador também dá 0. 0 sobre 0. Certo? Então, novamente, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá bom. 0 sobre 0. Veja o seguinte, antes da gente continuar, vamos lembrar isso aqui, ó. Vocês sabem disso. Tá aqui, ó, equação de segundo grau. Vamos lembrar isso que em algum momento aconteceu de alguém me pedir alguma coisa desse tipo. Então, eu resolvi botar aqui para ir para todo mundo. Tá? Então, vejam. Você tem a equação de segundo grau e vocês sabem que as raízes são dadas por isso aqui, né? Formulazinha de Bhaskara. Falar em Bhaskara, você lembra tudo isso. Tá aí as duas raízes. Se vocês olharem lá nos números reais, eu falei de números reais, lá no final daquele arquivozinho, tem como chegar nisso aqui. Tá lá embaixo, tá? Vocês lerem lá, tem nessas coisas que a gente vai curiosidade. Então, tá aqui, as duas raízes são dadas por isso aí. Vocês sabem também, lá do segundo grau, que a fatoração da equação de segundo grau, né, que é uma parábolazinha desse tipo aqui, ax2 mais bx mais c, é a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Certo? Então, isso é o que vocês vão fazer sempre para a equação de segundo grau. Vocês podem achar as raízes e aí escrever a fatoração desse jeito aí. A que multiplica x menos x1, A que multiplica x menos x2. Então, vou voltar para o outro lá. Ó. Quais são as raízes de x2 menos 5x mais 6? Todo mundo sabe disso. Como 3 anulou o numerador, 3 é uma raiz. Tá? 3 é uma raiz. Está aqui, ó, x menos x1. O coeficiente de x2 é 1, que é o A que está aparecendo lá. Qual é o número produto por 3 dá 6? 2. Né? É a outra raiz. 3 vezes 2, 6. Está aqui, ó, positivo. E 3 mais 2, 5. Menos 5, A. Menos A mais B. Dividido pelo termo, né? Coeficiente de x2. Então, está aqui as raízes de 5x, x2 menos 5x mais 6, são 2 e 3. Então, a equação de segundo grau é A que multiplica x menos x1, x menos x2. O A é 1. O A é o coeficiente de x2. Tá? Então, ó, já sei fatorar. Botei aqui no limite, ó. x2 menos 5x mais 6, x menos 3, x menos 2, dividido por x menos 3. Posso simplificar, né? Estou no limite. Sobra só o x menos 2. Quando o x tende a 3, isso vai para 1. Tá? Então, vão guardando as ideias. Não guarda os números, não. Eu posso mudar o grau do polinômio, tá? A conta muda, mas a ideia é a mesma. Certo? O que é que eu fiz aqui?
escrevi lá, fatorei o denominador, o numerador, que eu já sabia uma das raízes. Certo? Eu já sabia uma das raízes aqui. Deixa eu ver se tem. Tá claro? Alguma pergunta aí? Até agora esse foi o mais fácil, professor. É. Mas os outros têm a mesma ideia, Fabiano. Tem muito, a conta que é diferente. Então, olha o tamanho da conta desse para o tamanho da conta dos outros. É. Então, a gente bota de tudo que é para vocês verem todas essas coisas aí, né? A ideia daqui é já tem que mostrar essas coisas para vocês. É tudo novo aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Limite x4 menos 1, x2 menos 2x, mais 2x menos 3. Novamente, ó, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? 0 sobre 0. Como é que eu fatoro esse denominador aqui, numerador aqui, x4 menos 1? Como no 1 se anula, se eu olhar isso como polinômio, esse polinômio, né, o x4 menos 1, tem 1 como raiz. Portanto, esse polinômio é divisível por x menos 1. Vai lá e efetua a divisão. Eu vou fazer um problema desse ainda aqui e vou fazer a divisão. Normal, sem inventar nada. O popular mesmo. Tá? Então, 1 é raiz. Tá? E, se você olhar no denominador, x igual a 1. 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Também é raiz. Aí está dito aqui. Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como é que a gente vai acabar isso? Fatorando tanto o numerador quanto o denominador. Como eu vou fazer isso? A melhor maneira que vocês acharem. Tá? Eu tenho ali x4 menos 1. Ou trato isso como polinômio e divido ele por x menos 1, vai dar lá o resultado. Né? Uso o algoritmo Euclides no final. Ou olho para x4 menos 1 a quarta, né? Certo? x4 menos 1 a quarta. Então, tem essas duas formas de fazer isso. Vocês podem usar o que vocês acharem melhor. As raízes que a gente achou aqui, ó, eu vou fazer isso com o denominador. Menos 2, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2, menos 4ac sobre 2a. Botei aí para lembrar. Certo? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16. E daqui dá 4, ó. 4 vezes 3, 2. Aí tem menos aqui e menos aqui, ó. Vai somar. Raiz de 16 dá 4. Menos 2 mais 4 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, tá aí as raízes. Tá? Um a gente já sabia que era raiz. Né? Um a gente já sabia. Bom, portanto, a gente tem isso. E o x4 menos 1? Como é que a gente vai fatorar ele? Alguém pode me dar a ideia aí? Vou usar de novo, ó, o A4 menos B, o A2 menos B2. Foi isso que a gente usou aqui. Certo? X menos X2. Isso aqui, X4 é X2 ao quadrado. 1 é 1 ao quadrado. Certo? Então, é A2 menos B2. É A menos B, A mais B. A menos B, o A é X2 e o B é 1 quadrado. Está aqui. Ó. Só que aqui, ó, x2 menos 1, eu continuo com x2 menos 1 ao quadrado, usando novamente o produto notável de potência 2. O x2 menos 1 é x menos 1, x mais 1. Então, está aqui, ó, x4 menos 1 é x menos 1, x mais 1, x2 mais 1. E embaixo a gente tinha feito a conta aí. Simplifica, né? Sobrou isso. Bom, o resto da substituição todo mundo sabe fazer. Está dando 1 aí.
Então, vai guardando essas fatorações. Vocês vão, nesse começo aqui, a gente vai fazer muito isso. Tá? A gente vai fazer muito esse tipo de conta aí. Então, para a gente gravar essas coisas, faz exercícios. Principalmente esses que estão resolvidos aqui. Tá? Principalmente os que estão resolvidos. Essa letra H aí, como é que vocês fazem? Diz para mim como é que vocês resolveram isso. A gente já resolveu coisa desse tipo hoje aí. Quando x for para zero, para quanto vai a raiz de 25 mais 3x? Hein? Quando x for para zero, 3x é para zero. 25 mais 3x é para 25. Raiz quadrada de 25. 5. Menos 5. Zero. 0. Sobre zero. Uma indeterminação. O que é importante a gente olhar aí? O índice da raiz? O índice da raiz. Muito bem, então. Pronto, acabou. O índice é quanto? 2, né? 2. Quadrado? 2. Então, para eu resolver esse limite, qual é o produto notável que eu vou usar? O A menos B ao quadrado. Não, senhor. Muda o português aí, vai. A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu botar A menos B ao quadrado, é uma coisa. Porque é o menos ali, tá é certo. A2 mais 2AB mais B2. É. Tá? Então, olha, esse problema a gente já fez hoje aqui. É igualzinho, não mudou nada. O índice é 2, eu vou usar aqui produto notável. O A2 menos o B2. Não é isso? A ideia é a mesma. Muda o quê? As contas. Mas a ideia é a mesma. Então tá aqui, ó. Novamente, olha, chama a atenção do índice da raiz. Você só estudar aqui, ó. A2 menos B2, A menos B, A mais B, com A, o raiz quadrada de 25 mais 3x e o B igual a 5. Aí, ó. A mesma coisa que eu fiz naqueles exercícios anteriores lá. Mesmo jeito. Não mudou nada. Só as contas estão diferentes. Tá aqui, ó. A2 menos B2, A menos B, A mais B. O que é que tem aqui no numerador? Raiz quadrada de 25 mais 3x menos 5. Olha ele aqui, ó. Raiz quadrada de 25 mais 3x menos 5. Tirei o valorzinho dele, ó. Vai ficar isso aqui por esse número aqui, ó. Raiz de 25 mais 3x mais 5. Note que ele não se anula. É principal isso. Tá? Portanto, ó. Raiz quadrada de 25 mais 3x ao quadrado dá só 25 mais 3x. A propriedade você já sabe, a gente ficou lá no começo eu botei. Tá? 25 menos 25 vai embora, sobra só o 3x, dividido por raiz de 25 mais 3x mais 5. Então, vou lá no numerador e vou trocar aquele numerador por isso aqui para ver se eu acabo com a minha indeterminação. Fui lá e botei, ó, sobre x. Veja que eu usei o mesmo raciocínio anterior, divisão de fração. Repita a primeira e inverta a segunda. Simplifiquei o x, ó. Pois, mesma conta que eu fiz lá anteriormente. Do mesmo jeito, não mudou nada. Só as contas que estão diferentes. A ideia é a mesma. Tá? Então, sobrou 3 sobre a raiz aqui. Quando o x for para zero, 25 mais 3x vai para 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. 5 mais 5, 3 décimos. É o limite. Então, esse limite a gente já tinha feito. Não tem diferença nenhuma, não. É só a conta que é diferente. Por isso que eu estava dizendo a vocês, ó, guarda a ideia. A conta não. A conta todo mundo sabe fazer. Faz com cuidado, devagar. Certo? Faz com cuidado, devagar. Certo? Bom, esse outro aqui é igualzinho, não vou fazer mais, vou deixar para vocês olharem. E o importante aqui, como a gente já tinha observado,
os limites laterais. A gente viu lá que a gente andou pelo lado, andou pelo outro. Quando eu caminho pelo número lá, pela direita ou pela esquerda, isso a gente chama de limites laterais. Tá? E o teorema mais importante tem isso, é isso aqui. Vou falar primeiro. Pega essa funçãozinha, essa que está aqui. Ó. É x2 mais 1 para x positivo, uma parábola. E essa reta para x negativo aqui. Observe que quando o x tende a zero por valores maiores que zero, a função lá, o limite é para 1. Está vendo? Se aproximando aqui do 1. Quando o x é para zero pela esquerda, ele está indo para menos 1. Aí a gente diz que o limite lateral à direita do zero é 1 e o lateral à esquerda é menos 1. Limites laterais se calculam do mesmo jeito do outro, tá? As propriedades são as mesmas, do mesmo jeitinho. Não muda nada, não. O interessante que tem aqui que a gente, quando eu comecei a falar de limites lá no início, eu fiz essa observação. Observe que quando eu caminho pelo lado e caminho pelo outro, quando eu estava com a função 2x mais 1, eles estavam indo para o mesmo valor. Né? Estavam indo para o mesmo valor. Então, é isso que diz esse resultado aqui. Ó. Se você tem uma função, o limite dela existe, limite de f de x quando x tende a A. A é aquele mesmo A que a gente ia falando, não. Tá? Existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Isso eu venho falando desde o início lá, estou chamando a atenção. Só não estava falando de limite lateral. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante. Os limites laterais, se existirem e forem iguais. Tá? Guarda isso aí. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Limite do módulo de x sobre x quando o x tende a zero. Certo? Bom, como é que vocês fariam esse limite aí? Primeira observação de vocês, qual é? Vocês olhando para esse tipo de limite, qual é a primeira observação que vocês fazem? Tem um tal do módulo de x aí, né? Perfeito? E a gente viu lá na definição de valor absoluto de módulo de x, que toda vez que a gente tratar com valor absoluto, a gente tem duas sentenças, não é verdade? O valor absoluto de x dá x se o x for positivo, né? O valor absoluto de x dá menos x se o x for negativo. Isso leva a gente a pensar em quê? Em limites laterais, né? Então, tá com módulo, não tem outra história. Tem que tratar com limites laterais. Então, esse limite existirá, como diz o teoreminha lá, se os limites laterais existirem e forem iguais. Relembra o que eu disse? Limite lateral se calcula do mesmo jeito das contas que a gente vem fazendo aqui. A diferença é que x só está indo por um lado, ou pela direita ou pela esquerda. A notação que vocês viram é essa daqui, ó. Estão vendo aqui o limite lateral à direita? Ó? O A mais aqui em cima. E o A menos é pela esquerda. Isso é o que a gente chama de limite lateral à direita e à esquerda. A mais é à direita, A menos é por valores maiores que A, por valores menores que A. Então, aí, ó, definição de valor absoluto. Da x, se x for maior ou igual que zero, menos x se for negativo. Então, tem valor absoluto? Limite lateral. Vamos calcular os dois limites laterais. O limite existirá se os limites laterais existirem e forem iguais. Isso que diz o teoreminha lá. Então, vamos pegar aqui, ó, limite quando x tende a zero pela direita. Então, eu estou com valores de x maiores do que zero. Quanto é o módulo de x nesse caso? Está aqui, ó. Maiores que zero dá o próprio x. Está aqui, ó. Módulo de x é x. Tá? X sobre x para x tendendo a zero, tá? Eu posso simplificar. Tá? Simplifico x, não vai substituir aí, não, vai ficar zero sobre zero. Tá? A indeterminação. Então, você tem que acabar com a indeterminação. Então, faz a conta primeiro antes. Tá? X por x dá 1. Então, ficou a constante 1. Limite de uma constante é a própria constante. E é a propriedade que a gente viu lá. Como eu falei,
as contas para o limite lateral é a mesma coisa como o limite normal. Então, o limite lateral à direita está dando 1. Vamos fazer o da esquerda agora. X tendendo a 0 menos, menos lá em cima. É lateral à esquerda. Nesse caso, x é negativo. Quanto é módulo de x? Está aqui, ó, menos x. Simplifica, limite dá menos 1. Tá? Limite da constante é a própria constante, dá menos 1. O limite lateral à direita deu 1. Limite lateral à esquerda deu menos 1. Limite existe? Não, né? Porque para existir, os limites laterais têm que existirem e serem iguais. Limite de f de x, quando x tende a é L, se só se os limites laterais existem e são iguais. Está aqui a igualdade. Então, aqui deu diferentes. Um deu 1 e o outro deu menos 1. Portanto, o limite não existe. Então, o limite lateral serve muito para esse tipo de problema. Né? Alguma pergunta aí? Isso aqui vocês já sabem. Vou pegar uma aqui que... Esse aqui, ó. A letra P. Limite. Vou descer aqui, senão vocês vão olhar. Limite x3 menos 4x2 mais 7x menos 6. Sobre x3 menos 5x2 mais 11x menos 10. Quando o x tende a 2. Como é que vocês fariam isso? Quando o x tende a 2, o numerador vai para quanto? Essa conta todo mundo sabe fazer. 2 à terceira, 8. 2 ao quadrado, 4. Vezes 4, menos 16. Mais 14, menos 6. Vamos ver o positivo que tem lá. 8 mais 14, 22. Tá? Menos 16, menos 6, menos 22. Dá 0. Zerou. Embaixo, ó, 2 à terceira, 8. Menos 5 vezes 4, menos 20. 11 vezes 2, 22, mais 10. Os valores positivos, ó, 22 mais 8, né? 30. 5 vezes 4, 20, dá menos 20. Menos 10, menos 30. Deu 0 também. Então, 2 é raiz do numerador e 2 é raiz do denominador, porque zerou todos os dois. Como é que vocês vão sair dessa aí? Agora entrou a lista lá, né? Tudo bem. A atividade online 1, né? Bom, aí eu vou fazer de uma maneira para vocês lembrarem das coisas. Presta atenção no que nós vamos fazer aqui. Então, novamente, eu estou em determinação do tipo 0 sobre 0. Certo? Então, nesse caso, está aqui, 0 sobre 0. Que está quanto? Então, você lembra, você tem polinômios. Se você tem da teoria de polinômios, se P de A é 0, é porque o polinômio é divisível por x menos A. Eu chamei um polinômio de P, o outro de Q. O do numerador é P, o denominador é Q. Então, vocês têm lá, ó, P de 2 é 0. Portanto, o polinômio do numerador é divisível por x menos 2. Se a teoria de polinômio lá, vocês viram lá no segundo grau. Então, esse polinômio é divisível. Eu vou dividir na marra mesmo. Normal. Vou dividir. Tá? Vamos fazer essa divisão aqui para a gente lembrar como faz. Certo? Vou fazer só com um, porque o outro é do mesmo jeito. Tá? Então, tá aqui, ó. Dividir o x, o P de x, tá? x3 menos 4x2 mais 7x menos 6 por x menos 2. Faz no trivial mesmo. x3 por x dá x2.
Então, bota lá x2 e faz a conta. x2 vezes menos 2, menos 2x2. Ou você bota aqui o menos 2x2 e subtrai um termo do outro, ou troca, inverte sinal e soma. É a mesma coisa. Tá? x2 vezes x2 vezes x dá x3. Ó. Eu troquei o sinal. Então, é a divisão normal que se faz de polinômio. Duas maneiras de fazer. Ou faz assim, troca o sinal e soma, ou bota x3 menos 2x2 e subtrai uma da outra. Cuidado com os sinais. Eu gosto mais de trocar o sinal antes de fazer logo a conta. Então, vai. Ó. x3 menos x3, zerou. Menos 4x2 mais 2x2 dá menos 2x2. O 7x e o 6 a gente repete. Começa tudo de novo. Termo de maior grau aqui, ó, menos 2x2. Dividido por x, dá quanto? Menos 2x. Que é esse que a gente quer anular. Né? Então, tá aqui, ó, menos 2x. Faz a conta de novo. Ó. Menos 2x vezes menos 2 dá 4x. Aí eu troquei o sinal. Menos 4x. Menos 2x vezes x, menos 2x2. Troquei o sinal. Ou eu podia botar menos 2x2 mais 4x e subtrair. É a mesma coisa. Agora eu somo. Ó. Menos 2 mais 2 vai-se embora. Era essa história. Mais 7x menos 4, mais 3x, menos 6. Começa de novo. 3x por x, dá só o 3. Olha aqui, ó, mais 3. Faz a conta. 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Troquei, ó, ficou mais 6. Mais 6. Tá? 3 vezes x, 3x. Troquei o sinal, menos 3x. Somou, zerou. Tinha que dar zero, né? Porque é divisível. O resto é zero. 4 é divisível por 2. Quando você efetuar a divisão, dá zero, o resto zero. Né? É a mesma coisa para polinômio. Só que um está com polinômio, o outro está com número. Tá? Então, algoritmo de Euclides, ó. Quociente vezes divisor mais o resto dá esse número desse polinômio daqui. É isso que foi feito aqui, ó. x3 menos 4x2 vai ser x menos 2 vezes x2 menos 2x mais 3. Tá? Você conseguiu fatorar o numerador, porque ele é divisível por x menos 2. Se você repete esse raciocínio para o denominador, mesma coisa, do mesmo jeito, só troca os números aqui, faz a divisão, você vai encontrar isso aqui. Ó. X menos 2, x2 menos 3x mais 5. Fazer a mesma conta, tá, gente? Não muda nada, a ideia é a mesma, só a conta está diferente. Então, vou lá no limite agora. Ó. Esse numerador, a gente viu que era x2, x menos 2, x2 menos 2x mais 3, está aqui, ó. E o denominador, x2, x menos 2, x2 menos 3x mais 5. Simplifica. Estou no limite, vocês já sabem por que pode. Limite do quociente dos limites. Substituiu, está dando 1. Então, essa coisa vai acontecer sempre. Vai ter problema desse jeito? Vai. À vontade aí. E vocês vão fazer do mesmo jeito. Então, lembrar da divisão de polinômios. Está aí uma divisão. Certo? Foi feita aí uma divisão. E vocês vão fazer. Se quiser usar abrir o fim, pode usar também, do mesmo jeito. Agora explica o que você está fazendo. Eu sou mais velho, eu uso o popular mesmo, que é o mais simples, sem problema. É seguro, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Certo? Então, são essas contas que vocês vão fazer, esse tipo de problema que vocês vão trabalhar. Dê uma olhada nesses problemas aí, desses outros que a gente não fez aqui, mas está aqui resolvido para vocês. Vê as dúvidas que vocês têm, tá? E na próxima aula, vocês vão me perguntar, professor, estudando aqui, ver o que eu faço. Então, limites é isso, ó. É muita conta, tem bastante conta. É fatorar,
é arrumar um jeito de dividir polinômios. Vai ter muito disso aí. Por enquanto, a gente está com polinômio. Depois a gente vai piorando mais. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vocês têm esses exercícios resolvidos aqui. Tem os que estão lá na plataforma. Tá? Começa por eles, tá? Não vai para a lista de proposta agora, não. Faz primeiro esses. Tá? Depois você vai para os propostos. Professor, desculpa te incomodar, mas Fala, João. é porque a Lavínia ela não conseguiu escanear os documentos em um só PDF. Tem problema ela mandar as 3 páginas separadas para o senhor? Não, tem não. Pode não. Ok. Você vai botar os 3 arquivos lá, viu, Lavínia? Vocês podem Obrigado. botar, não tem problema nenhum, não. Na hora que vocês forem botar, vocês botam mais de um lá, não tem nada mais, não. Aí, quando eu for baixar, eu baixo os 3 lá. Baixo o fantástico vocês botarem lá. Aí eu vejo quantos arquivos tem, 3. Então, baixo o primeiro, aí chamo lá 1. Vamos chamar Lavínia mesmo. Lavínia 1. Depois Lavínia 2. Depois Lavínia 3. Aí eu vejo lá na hora que tiver coisinha. Não tem problema nenhum, não. Vocês podem botar, tá? João lembrou disso? Lembrar que é até às 18 horas, tá? Deixa eu ver quanto já enviaram. Dela já está em PDF, é porque, como ele escaneou pelo celular, criou um PDF. Até agora só 24 mandaram, viu? Só falta 2 horas e 2 minutos. Tá? Vamos lembrar de novo. Quem leu o plano, tá o plano de curso lá, eu lembrei para vocês, a gente leu ele todinho. A nota da primeira prova vai ter 2 atividades dessa, tá? Vai ter mais uma ainda envolvendo limites. Então, tem 2 notas aí. 2 notas aí. Mais a nota da prova. Aí eu vou somar as 3 e divido por 3. A primeira nota vai ser isso. Então, quem não fez a atividade vai ter nota 0. Mas na hora da divisão por 3, tem uma que não vai contribuir com nada. Então, é bom fazer as atividades. Certo? Não tem nada demais nas atividades. É para vocês exercitarem, tá? E começar a entrar no curso lá. Tá bom? Tá claro sobre isso? Alguma dúvida? Tá? Tá lá configurado até às 18 horas. Depois disso, tá? Eu não me lembro como é que eu botei lá. O sistema pode aceitar, mas a cor da história lá vai mudar, tá? Vai ficar em vermelho. E aparece um aviso para mim. Mandou fora do prazo. Aí eu aceito se quiser. Certo? Se eu não configurei para bloquear, quando passou das 18 horas, bloqueia. Eu acho que eu não fiz isso, não. Tá? Aí você não consegue botar mais. Tem gente que mandou para o meu e-mail. Por favor, mande na plataforma e fica documentado que você enviou. No meu e-mail tem uma pane lá e vai-se embora. Tá certo? E para eu olhar, eu vou primeiro ir para a plataforma aqui. Vou baixar os que estão lá. Eu olho os 2 e-mails, mas o ideal é que vocês botassem na plataforma lá. Tá bom? Então, vamos treinando os limites, vamos fazendo essas coisas. A nossa prova vai ser isso, tá? Números reais, desigualdades, valor absoluto e limites. Vamos fazer conta aqui à vontade. Vou botar uns 10 limites para vocês fazerem lá na prova. Tudo assim de X3, tá bom? Não? É o quê, rapaz? Vai ser quantas horas a prova? 3 dias, professor? 2 horas. Em 3 dias a gente consegue. A prova vai ser exatamente igual a uma atividade dessa que está lá. Eu vou botar a prova lá, vocês fazem. Professor, não fale isso não, eu fiquei do meio-dia até às 8 horas fazendo atividade. João, vai treinando, João, só tem 2 horas. Misericórdia, meu raciocínio lógico não foi feito para rapidez. Fez, não, porque você não tá. A coisa é muito diferente do que vocês faziam antes, né? Primeiro vocês faziam marcar com X, marcaram muito com responder marcando com X.
Isso é um problema sério. Muitas vezes, acertei a resposta. Sim, é a maneira de fazer. Como é que chega lá? Então, muita gente conta a resposta. Eu não conto muito a resposta, não. Você pode até errar a resposta. Mas se o raciocínio tiver direito, eu vou considerar parte da questão como correta. Não posso dar tudo, porque tem gente que fez tudo certinho. Certo? Então, eu não posso dar correta a questão. Mas não vou cortar a sua questão, cadê? Errou uma conta no fim, não vou fazer isso. Eu sei que na hora da guerra lá, o cabo podia explodir um bocado de míssil, por causa disso. Mas aqui não tem guerra e a gente está tudo junto. Ok? Então, até quarta, né? Vamos continuar em limites, tá? Só que eu vou apresentar mais limites para vocês aí. Obrigado, professor. Adorei sua aula. Até a próxima aula, viu? Tchau, Gão. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Abraço. professor. Tchau, Até tchau, mais. tchau, Fabiano. Tchau. Massa. Vou parar aqui.